Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live. E o tema de hoje é como criar o hábito da leitura, mesmo se você não gosta de ler. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldades de criar o hábito da leitura, e eu era uma dessas pessoas até pouco tempo. Eu descobri, tanto atendendo os meus pacientes como psicólogo, quanto também tentando aplicar na minha vida, que você pode criar o hábito da leitura, mesmo que você não tenha sido uma criança leitora, nem um adolescente leitor, nem um adulto leitor até agora. E criar o hábito da leitura não é uma coisa difícil. A maioria das pessoas comete os mesmos erros, e se a gente para de cometer esses erros, a gente consegue criar o hábito da leitura. Beleza? Então, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre como você pode criar o hábito da leitura e colocar esse hábito no seu dia a dia. Beleza? Então, para começar, eu quero dizer o seguinte para vocês. Por que é bom ler? A gente parece que nunca se questiona esse tipo de coisa, porque já tá na nossa cultura que as pessoas mais inteligentes são aquelas que leem mais, que ler é uma coisa muito boa pro cérebro. Mas peraí, vamos dar um passo para trás. Por que vale a pena ter o hábito da leitura? E eu diria que tem dois motivos. Existe um motivo que é puramente de lazer, e existe um motivo que tem a ver com grana, o seu lado profissional e a sua carreira. O primeiro motivo para ler é porque ler pode ser um dos grandes prazeres da sua vida. Se você encontra um livro que você gosta muito, que te prende muito, é a mesma sensação de estar assistindo uma série que te prende muito, de estar acompanhando a vida de uma pessoa que você gosta muito. Ler pode ser uma coisa muito prazerosa. Agora tem um outro lado que é o lado profissional. Porque eu acredito que ler seja o jeito mais barato de você se qualificar profissionalmente. E eu tô falando sério. Por exemplo, no início da Eureka, a gente não tinha ainda grana para nós como terapeutas fazermos vários cursos de terapia cognitivo-comportamental, pós-graduação, mestrado. A gente ainda não estava nesse nível financeiro. Mas a gente aprendeu a executar métodos de terapia que nem tinham chegado aqui no Brasil, porque a gente foi atrás dos livros originais, em inglês, que falavam desses métodos. Só para você ter uma ideia, tá? Se você vai, como psicólogo, como terapeuta, comprar uma formação ou realmente uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, depois que você se forma, cara, se você pega as parcelas e soma, o valor total fica em torno de 12 a 15 mil reais para você comprar uma pós-graduação. Agora, se você pegar os 4 melhores livros de terapia cognitivo-comportamental, aqueles bem grossos assim, escritos pelos autores originais, que todo mundo se baseia nesses livros para fazer os cursos depois, você vai gastar no máximo uns 600 reais, forçando a barra, com o frete, tá? Então pensa só. Quando você tem o hábito da leitura, e aí nesse caso o hábito de estudar, você consegue economizar dinheiro. Porque em vez de fazer um curso super caro, algumas coisas, muitas, você aprende simplesmente lendo. A maioria das coisas que eu uso na terapia hoje como psicólogo, eu não aprendi num curso, eu aprendi através de livros. Eu, claro, falo inglês e entendo inglês, que é uma grande vantagem, porque muito do conteúdo da psicologia de qualidade está em inglês. Mas, tirando isso de lado, eu consigo acesso, comprando por um valor acessível, um livro de psicologia em inglês, escrito pelos autores originais, o mesmo livro que o pessoal usa para fazer os cursos e depois vender para os psicólogos. Eu tenho o hábito da leitura, eu sento, leio, estudo, e muitas vezes você se qualificou profissionalmente muito mais, de uma forma muito mais barata, entendeu? Então, eu acredito que se você tem o hábito de ler, não só você pode encontrar um grande prazer na sua vida, mas você pode encontrar uma forma de se qualificar que seja barata. Porque a leitura, profissionalmente, te ajuda muito a subir o nível do seu trabalho, seja qual trabalho for, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, várias nutricionistas assistindo. A própria Yasmin, que acabou de entrar, é uma nutricionista. Dá pra ver pelo perfil dela ali. Cara, você pode pagar 5 mil reais num curso sobre nutrição funcional, comportamental? Pode. Fique à vontade para pagar. Mas você também pode descobrir quais são os 3 ou 4 livros sobre nutrição funcional
que mais impactaram o mundo recentemente, que todo mundo tem como referência. Você compra esses 4 livros por no máximo R$ 500 na Amazon, dependendo do preço. Mesmo que tenha que importar, você vai gastar muito menos do que você gastaria fazendo um curso. No curso vai estar mais mastigadinho? Vai. Mas se você tem o hábito da leitura e do estudo, você economiza essa grana e ainda muitas vezes consegue uma compreensão mais profunda do que você teria no curso. Enfim, acho que todo mundo aqui já entendeu o ponto, tá? Então tem um motivo de puro prazer e tem um motivo profissional. E aí eu quero entrar num outro quesito, que é perguntar pra vocês. Quando eu penso no hábito da leitura, será que existe alguma diferença entre você ler sobre um assunto, ouvir um áudio sobre um assunto ou assistir a um vídeo sobre um assunto? Será que ler é sempre melhor ou assistir a um vídeo é sempre melhor? Infelizmente, na nossa cultura, hoje em dia, a gente, às vezes, coloca uma certa mística, uma certa, assim, idolatria do livro. Nossa, porque o livro é o melhor jeito de aprender. Porém, galera, se você escuta um livro, no formato de audiobook, por exemplo, ou você lê um livro, é tudo informação. O áudio do livro, o texto que você está lendo com seus olhos, não importa, tudo isso é informação. Eu já li alguns livros na minha vida só escutando os livros. No YouTube tem vários livros de graça que você pode escutar. Põe o meu fone enquanto eu tô lavando a louça, enquanto eu tô fazendo... Eu tô ouvindo o livro ali. Ah, seria melhor se eu tivesse o livro nas minhas mãos e sentir o cheiro do livro e ler da capa até a contracapa, fazendo anotações? Será que seria melhor? Não sei. Talvez me agradasse mais, fosse uma coisa mais estética, uma coisa mais bonita. Porém... muitas pessoas não leem nada e não consomem conteúdo porque elas estão esperando chegar o jeito perfeito de ler aquele livro. Porque não, eu quero comprar a versão física, porque pra mim eu tenho que cheirar o livro. Gente, isso tudo é muito bobagem, beleza? Você pode sim ter um jeito preferido de consumir conteúdo? Claro que você pode, tá totalmente na sua liberdade. Porém, informação é informação. Se você precisa daquela informação, você pode conseguir por áudio, por vídeo, por leitura, por ouvir uma palestra no YouTube, não importa, a informação é informação. Porém, qual que é a vantagem do livro? A vantagem do livro, muitas vezes, seja ele no Kindle, no formato digital ou no formato de papel, é que normalmente o livro faz com que você tenha que se esforçar um pouco mais para entender aquela informação. Quando você quando você assiste a um documentário, às vezes o documentário é tão bem feito e ele é tão bem explicado que tudo tá prontinho pra você e é tão fácil de entender que acaba não sendo fácil de lembrar, porque você não teve que fazer muito esforço pra entender aquilo. Uma das vantagens de você ler é que o livro muitas vezes exige que você faça mais esforço pra entender. E tudo que você faz esforço para entender, o seu cérebro automaticamente registra como algo mais valioso. E aí tem uma chance maior de ele lembrar, entendeu? Então sim, quando você está estudando, por exemplo, é legal que com os assuntos mais difíceis você faça mais esforço, você tenha um método que envolve, por exemplo, explicar aquele assunto para outra pessoa, ou fazer exercícios daquele assunto numa folha. Por quê? Porque você ouvir uma palestra demanda pouco esforço, mas você explicar com as suas palavras aquele assunto exige mais esforço. E o que exige mais esforço é registrado pelo seu cérebro como algo mais importante que vai ser lembrado mais facilmente. Quanto mais esforço você fez para entender aquilo, e quanto mais você usou aquele conhecimento explicando para alguém, usou para resolver um problema e assim por diante, mais o seu cérebro vai guardar porque ele considera aquela informação útil. Todo mundo aqui aprendeu sobre a fórmula de Bhaskara no ensino médio, correto? Agora, quantos de nós usam a fórmula de Bhaskara no dia a dia? Talvez se você é engenheiro, se é arquiteto, talvez para projetar o ambiente, calcular as distâncias entre as coisas, você usa a fórmula de Bhaskara. E para você é muito fácil entender a fórmula de Bhaskara porque todo dia você usa essa parada. Agora, para mim, que não uso isso, eu já esqueci, entendeu? Quanto mais você usa aquele conhecimento e quanto mais esforço você colocou para colocar ele em prática, explicar para outras pessoas, estudar, mais você vai lembrar.
Perfeito? E a gente aqui, obviamente, está falando sobre o hábito da leitura, né? Não necessariamente sobre o hábito do estudo. Como então que eu faço para criar o hábito da leitura? Qual que seria o primeiro passo? E eu acredito que o primeiro passo para você criar o hábito da leitura seja encontrar um livro que te atrai muito, que te prende muito e que você quer muito ler. Por quê? Porque se você já não tem o hábito da leitura, cara, e você pega um livro que você sente que deveria ler, porque é a sua obrigação da vida ter lido Machado de Assis ou Guimarães Rosa ou, sei lá, um livro super técnico, no fundo, você não vai estar gostando da leitura. O assunto não te atraiu, às vezes a forma como está escrito é muito complexa, e aí você já não tem o hábito e não vai ter prazer lendo. Qual o sentido daquilo? Para começar um hábito, a gente precisa levar em consideração o prazer que a gente tira daquilo. Então, se você não tem nenhum hábito da leitura, eu com certeza absoluta tentaria achar um livro que me atrai muito. Você pode pensar num problema que você está vivendo na sua vida, por exemplo, e buscar um livro que tenha a ver com isso. Pô, eu estou muito ansiosa, eu vou começar a ler um livro sobre ansiedade, o livro que eu já recomendei aqui, aquele As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Ah não, eu estou num momento de autoconhecimento. Eu vou começar a ler o livro da Eureka aqui, de autoconhecimento, guia prático, um livrinho curto, que você lê em meia hora. Ah, eu tô com um problema de ansiedade. Cara, tem o livro da Eureka aqui, Ansiedade pela Metade, que é um desafio de 14 dias em formato de livro. Um dos melhores livros que a gente já escreveu, com certeza. Mas o ponto é, se o negócio não te atrai, nem começa a ler. Vai cair na prova? É uma coisa da faculdade que você vai ter que entregar? Tudo bem. Agora, não vai cair na prova? Ninguém vai te cobrar essa leitura? Então escolhe uma leitura que seja prazerosa. Um título que atrai você, uma ideia que atrai você. E não se culpe se você quer ler autoajuda. Se você quer ler um livro que tem um título muito brega, mas te atraiu, entendeu? Ah não, eu deveria ler os clássicos, Dostoiévski, Machado de Assis. Não, cara, você não é obrigado a ler nada. Às vezes você não tem o hábito de ler porque você acha que você é obrigado a ler coisas chatas. Não é obrigado. E mais do que isso, vou dizer uma outra coisa. Você não é obrigado a ler um livro até o final, se você não gostou do livro. Muita gente acha que eu comecei a ler o livro, eu tenho uma obrigação de ler da capa até a contracapa, inclusive a orelhinha ali do marca-página. Não. Não vai cair na prova, ninguém vai te cobrar. Se você tá lendo um livro e aí chega na metade do livro e tá chato, eu paro de ler. Paro de ler. Por que eu tô lendo um livro que não tá me agregando, não tá me interessando, não tá me prendendo? Porque eu quero sentir que eu finalizei, porque é uma coisa de um toque, uma obsessão, uma compulsão que eu tenho. Vamos parar com isso, né? Se não tá atraente, para de ler. Beleza? Outra coisa que você não pode ter vergonha. Você não pode ter vergonha de pular as partes do livro, se não tão interessantes. E aqui falando especificamente de livros de autoajuda ou livros de não ficção, que são livros educativos, por exemplo, né? Cara, tô lendo o livro lá. Eu senti que esse capítulo é sobre um conceito da psicologia que eu já sei, que eu já entendi, que eu já li 1000 vezes. Eu não vou ler de novo. Eu vou passar para o próximo capítulo. Ah, o próximo capítulo parece ser um negócio que eu já sei, também passo para o próximo. A gente não pode tratar todo livro como se fosse um livro sagrado, entendeu? Ah não, eu não posso pular, eu não posso trocar de página, eu tenho que ler da capa até a contra... Por quê, gente? Não precisa... Não tem nada de mágico no livro. Ou seja, é uma forma de você consumir a informação. A informação está no formato de livro, podia estar no formato de palestra, de áudio, de sei lá o que. Você está consumindo aquilo ali. Sacou? Então, não tenha vergonha de escolher um livro de autoajuda ou de não ficção. Os próprios livros da Eureka aqui, que eu adoro fazer jabá. Esse livro se chama Ansiedade pela Metade. E ele é feito de 14 capítulos. Inclusive, olha os nomes dos capítulos. As 3 partes da ansiedade. Exercício físico, um antídoto natural para a ansiedade, o ciclo vicioso da ansiedade, enfrentando a ansiedade em micropassos, como lidar com crises de ansiedade, como dormir melhor, como lidar com pensamentos negativos, como se preocupar menos. Tudo isso aqui nesse livro maravilhoso. Cara, isso atraiu você? Se atraiu você, vai lá, pega o livro, lê. Se parou de te atrair, para de ler. Nossa, Henrique, mas isso aí vai ser uma coisa totalmente baseada no livro me atrair ou não? Não é uma coisa meio infantil? Pô, criança é quem só se deixa guiar pelo seu interesse. Mais ou menos, cara. Porque se você quer criar o hábito, não tem como você criar um hábito só na força do ódio.
tem que ser na força do prazer também. Você tem que tirar algo de positivo dali. Nem que seja aprender uma coisa nova ou ser um momento relaxante pra você, mas não dá pra criar um hábito na força da obrigação, entendeu? Esse hábito não vai durar. E pra fechar, a última pergunta que eu queria responder pra vocês é: como que eu posso absorver mais das coisas que eu leio? Como que eu posso absorver mais do que eu leio? Henrique, eu sinto que eu leio o livro e aí eu vou explicar pra alguém e eu não lembro das coisas do livro. Eu sinto que eu li e aí parece que sumiu aquilo da minha cabeça. Gente, o que significa absorver alguma coisa? Quando você fala assim, eu queria absorver mais o livro, o que é isso na prática? Na prática, é a sua capacidade de resumir o que você entendeu na sua cabeça e explicar isso para outras pessoas. É ou não é? Então, absorver significa, de tudo que eu peguei do livro, eu tenho que fazer um resumo do que eu entendi, do que eu achei importante e também saber expressar isso, comunicar para outras pessoas. Beleza. E como é que você fica bom em resumir e comunicar? Você fica bom resumindo e comunicando. Então, gente, não é mágica. Você fica bom em absorver um livro quando você está constantemente conversando sobre o livro que você está lendo com o seu esposo, com a sua melhor amiga, com o seu colega da academia, com o seu colega de trabalho. Quanto mais você fala sobre aquele livro, conversa, explica, puxa assunto sobre ele, mais você vai lembrar das coisas e vai saber absorver e transmitir. É ou não é? Porque no fundo é uma habilidade de colocar isso nas conversas. Ou seja, converse sobre o assunto do livro com seus amigos, se também for do interesse deles. Usa no trabalho, comenta sobre o livro nas suas reuniões, nos momentos de descontração. Troca ideia com alguém que também está lendo esse livro. E você vai absorver muito melhor. Absorver o livro não é uma coisa privada, que você faz só você com você mesmo. Absorver o livro é uma coisa social. E ninguém entende isso. Hoje em dia na internet não tem ninguém falando isso. Absorver um livro não é uma coisa solitária, é uma coisa social. Você tem que conversar com outras pessoas sobre o livro. Não precisa estar sempre falando sobre isso, mas pelo menos um amigo ou outro trocar essa ideia, explicar, contar um pouco. Quanto mais você explica, mais você aprende. Geralmente quem mais entende dos assuntos básicos são justamente os professores, porque eles estudam e não só estudam, eles estão sempre ensinando para alguém. E nesse processo de ensinar para alguém, eles estão aprendendo também. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Absorver um livro não é só uma questão da sua capacidade do seu cérebro, mas da sua capacidade de colocar esse assunto nas conversas. Sacou? E aí tem gente perguntando, como é que eu consigo esse livro aqui, Ansiedade pela Metade? Ou esse livro aqui da Eureka sobre autoconhecimento? Galera, aproveitem. Lá no link da bio da Eureka, a gente vai fazer semana que vem uma promoção com 20 livros, um kit com 20 livros de saúde emocional da Eureka sobre maturidade, relacionamentos, autoconhecimento, tem também sobre habilidades sociais, TDAH. A gente tem vários livros que são feitos para o público leigo, para pessoas que querem ter uma leitura rápida de meia hora e pegar as informações mais importantes e práticas sobre aquele assunto. E a gente vai vender um kit com 20 livros, com um desconto que vai ser absurdo, vai ser mais que 50% de desconto e com frete grátis, mas só para quem estiver lá no grupo de WhatsApp dessa promoção. Então, para você entrar no grupo de WhatsApp, de graça, e receber acesso a essa promoção semana que vem, você tem que entrar no grupo pelo link do perfil do Eureka aqui. Então, vai no link do perfil do Eureka, acessa o perfil ali, tem um linkzinho para entrar no grupo e aproveitar essa promoção. Beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Foi ótimo estar aqui com vocês. Valeu!